O tema da aula de hoje é medidas de superfície. Não se sabe ao certo quando foi usado o primeiro cálculo de área em uma superfície, mas acredita-se que teve origem no Egito ou na Babilônia. As medidas de superfície elas estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano e podem servir para responder às várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, saber quanto de cerâmica necessita para um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol e assim sucessivamente. Na medida de superfície, nós temos a grandeza, que é a unidade de medida padrão, que é o metro quadrado. No metro quadrado, nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos são as grandezas maiores que o metro, na qual são decâmetro, hectômetro e quilômetro. E nós temos os submúltiplos, que são as grandezas, menores que o metro quadrado, que é o decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Eu acredito que vocês já estudaram como transformar de metro para centímetro, de metro para quilômetro. Aqui, no caso, vocês vão transformar, só que ao invés de contar de uma em uma casa decimal, vocês vão ter que contar de duas em duas casas decimais, que mais para frente eu mostrarei como fazer isso. E aí eu trouxe algumas medidas de superfícies agrárias. Algumas não, No caso, o hectare e o centiare. Elas são utilizadas para medir as superfícies de campo, plantação, pasto, sítio, fazenda. Eu acredito que vocês já também ouviram falar. Fulano tem tantos hectares de terra. Então, isso é uma medida de superfície agrária, que é para medir o quê? Terra, campo, plantação. Mas, afinal, o que é medir? Medir é associar valores numéricos às grandezas através de instrumento. É tudo aquilo que pode ser medido. Medir é comparar a grandeza a ser medida com outra de mesma espécie, considerada padrão e denominada. Toda medida ela é constituída de um número ou de uma unidade padrão, que no caso é o metro quadrado, tá? A medida de superfície é uma das grandezas mais comuns e ela está presente no nosso dia a dia. O metro quadrado, ele é a unidade fundamental para medir a superfície, tá bom? Essa unidade, o metro quadrado, ela corresponde à medida de superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado. Suponha que a figura abaixo seja uma sala de aula com cerâmica, tendo cada pedra de 1 metro de lado. Então, como eu vou saber a área dessa superfície toda, Então, é só você multiplicar. No caso, aí você pode somar, Então, vai dar 16 metros quadrados, tá bom? Para fazer a medida, nós temos alguns instrumentos. O primeiro é a fita métrica, que é um instrumento utilizado para medir superfície. Ele é muito utilizado em salão de confecção, na costura. Nós temos também a régua, que é um instrumento usado para medidas de superfície. É muito utilizado em escola, escritórios de engenharia. Temos também a trena de bolso, que é também um instrumento usado para medir superfície. Por ser fácil de se utilizar, a gente pode encontrar eles em vidraçaria, escritórios de engenharia, em construções. E outro instrumento, não sei se vocês conhecem, é o paquímetro, que ele é um instrumento de medir. Ele é mais utilizado na prática de oficinas, tá bom? Ele é construído de aço inoxidável temperado e sua escala graduada em milímetros e polegadas. Aí agora eu vou explicar para vocês a transformação das unidades de medida. Como transformar de metro quadrado para milímetro quadrado, de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, vocês vão observar que ao invés de você contar de 10 em 10, ou seja, de 1 em 1, você vai contar de 100. Por quê? Porque é metro quadrado, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 5,31 decâmetro quadrado e eu quero transformar em metro quadrado, de decâmetro quadrado para metro quadrado, são quantas casas? Uma. Então, você vai contar, vai multiplicar vezes 100. Então, 5,31 vezes 100 dá 531. Agora, se você quiser passar de unidade para outra que está em duas posições adiante, você não vai multiplicar por 100. Você vai multiplicar por 10.000, certo? 100, multiplica por 100, depois por 100 novamente. 100 duas vezes.
Então, aí eu tenho 0,81 metro quadrado e quero transformar em centímetros quadrados. Então, vezes 10.000, que vai dar 8.100 centímetros quadrados. Faltou o quadrado aí. Agora, quando você for voltar, quando você for transformar para uma medida inferior, ou seja, que a grandeza ela esteja antes da que eu desejo, então você não vai multiplicar, você vai dividir, certo? Então, você vai fazer, por exemplo, aí eu quero de decímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu vou dividir por quanto? Por 100. 100 decímetro quadrado e eu quero transformar em metro quadrado. Então, dividido por 100, 100 dividido por 100 dá quanto? 1 metro quadrado. Transformação de unidade de medida, do mesmo jeito. Aí, eu vou voltar, eu quero transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu vou dividir por 10.000, ok? E agora eu vou explicar duas fórmulas básicas, que é a área do quadrado e a área do retângulo. Quando você tiver um problema, uma situação em que tenha uma praça quadrada, uma praça retangular, uma piscina retangular, para saber a área daquela piscina, a área daquela praça, então você vai utilizar essa fórmula. Se for um quadrado, a fórmula da área do quadrado é lado vezes lado. Se for do retângulo, a fórmula é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Aí eu trouxe dois exemplos. Encontre a área do quadrado que possui 2 centímetros de lado. Então, é lado vezes lado. 2 vezes 2 dá quanto? 4, ok? Agora, eu quero que você calcule a área do retângulo, sabendo que a base mede 5 e a altura mede 2. Então, só é fazer 5 vezes 2. Vale salientar, não pode esquecer de colocar a unidade de medida. No caso aí é centímetro quadrado. Se colocar só centímetro está errado, porque é medida de superfície. Tem que colocar o quadrado, centímetro ao quadrado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Medidas de superfície é um assunto muito utilizado no dia a dia de todos vocês, tá certo? A matemática nossa de cada dia, ela está relacionada